Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E hoje vamos falar sobre Vinde e voltemos ao Senhor. E para isso nós vamos lá em Oséias, capítulo 6, e os versículos 1, 2 e 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém? Palavra do Senhor, nós lemos aí a passagem do profeta Oséias, e é interessante a história de Oséias. Se nós vamos lá no primeiro capítulo, quando o Senhor pede para Oséias buscar entre as mulheres uma mulher da vida para ele se casar. Então, imagina a situação de Oséias, tendo que fazer isso. Então, ele aceita, né? E tudo isso para representar o que Israel estava fazendo, como que era, como Deus via Israel naquele exato momento. E Oséias tem os seus filhos, né? Cada um tem os seus significados. E ele chega então e fala para o pessoal: voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar ao Senhor. Ah, mas nós não estamos vivendo o Antigo Testamento. Nós não estamos vivendo a era do Antigo Testamento. Nós não estamos vivendo aquele momento em que tudo era a ferro e fogo, né? Israel fazia, Deus já castigava. Israel enaltecia o Senhor, Deus abençoava. Israel fazia uma coisa, Deus ia lá. Hoje, sim, eu sei, hoje nós vivemos no tempo da graça. Eu costumo dizer que, graças a Deus, nós estamos nesse tempo, mas é um tempo perigoso. Porque nós fazemos e não sabemos quando de fato o Senhor vai voltar. E quantas pessoas que já na caminhada cansaram de esperar. Ah, não, Deus não vai voltar mais. O tanto que ele falou, ele vai voltar, eu vou voltar, e até hoje não voltou. Quantas pessoas já morreram na esperança que Jesus ia voltar, ia ser algo glorioso. Eu ouvi as trombetas tocar, o céu se abrir, e isso e aquilo. E morreram, e Jesus ainda não voltou. Terceira sepultura, e Jesus ainda não voltou. Filhos cresceram, casaram, agora estão tendo seus filhos e já estão casando seus filhos, e os filhos dos seus filhos já estão tendo filhos, e até agora nada. Mas aí vem a palavra do Senhor, que o Senhor, ele virá, ele nos revigorará. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor como uma alva. E a sua vinda, ela é certa. Nós, hoje está chovendo. Agora parou. Mas quando chove, nós pensamos o quê? Não tem sol. Mas acima das nuvens, em outro lugar, o sol está brilhando. O sol não deixa de existir só porque na sua cidade, só porque na minha cidade está chovendo. Ele continua existindo. E quando nós estamos, principalmente na época assim, é que agora as estações estão meio assim, né? Mas quando nós saímos de uma estação e entramos em outra, principalmente no tempo da primavera, não é gostoso? Aí quando você levanta,
Aí você olha assim pela janela, assim. Aqui na minha casa é aqui atrás de mim. Aí nós olhamos ali da janela da lavanderia e você vê o nascer do sol. Alvorada, muito lindo. O sol tá ali, tá nascendo. Então eu sei, hoje, pode ser que o sol não vá nascer, vai ficar um tempo nublado, mas eu sei que o sol nasceu em algum lugar. Eu não estou vendo, mas ele nasceu. Ele está nascendo. Ele nasceu, ele está brilhando, ele está forte. Mas ele veio, ele apareceu. E ele está dizendo ainda que virá como chuva seródia, que é aquela chuva no finalzinho, sabe? Finalzinho da tarde, ali só para dar aquela regada sobre a terra. E é assim que o Senhor virá. Mas quando eu falo assim, o Senhor virá, mas tenha para você, o Senhor pode vir para mim a qualquer momento. Não temos, se nós tivéssemos, gente, presta bem atenção. Se nós tivéssemos assim, você nasceu, no caso, eu nasci no dia 23 de abril. Olha, e você vai morrer no dia tal, do tal, de 2000 e não sei quanto. Você acha mesmo que quando estivesse chegando próximo à minha morte, a data da minha morte, eu não iria... Você sabe por que não tem exatamente explícito a data em que Jesus vai voltar? Porque a volta dele vai ser repentina. Porque se tivesse ali uma data marcada, até nós, você acha? Até nós que somos evangélicos, que somos ali, que são... Não, a gente não... Não, muitos não imagina iriam se dedicar totalmente à sua vida assim. Que isso, Jesus vai voltar tal dia assim. Um dia antes, gente, tenho certeza, um dia antes, todo mundo ia se converter. Todo mundo ia se render ao Senhor. Porque no dia seguinte, a gente já ainda não sabe o horário, mas no dia seguinte, Jesus aí vai levar a igreja e vai ser aquela glória e todo mundo vai estar na glória louvando ao Senhor. É por isso que a vinda dele vai ser surpresa. E é por isso que hoje nós temos que voltar ao Senhor. Ai, Josi, mas eu nunca saí da igreja. Mas quem disse que para voltar para o Senhor você tem que estar fora da igreja? Existem muitos de nós que estamos dentro da igreja, mas não estamos totalmente voltados ao Senhor. Mas pode isso? Pode. Pode, porque nós acabamos vivendo uma religiosidade. Estamos ali porque somos religiosos. Estamos ali porque nós queremos manter aquela nossa posição de santos e não pode isso e aquilo outro e julga todo mundo menos você. Todo mundo está errado, menos você. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja achando que nós estamos tão perto de Deus, achando que nós estamos tão próximos do Senhor e tudo que nós estamos fazendo é ficando cada vez mais distante. Ai, mas eu tenho uma vida de devoção e só que a vida de devoção não é só aquela devoção ali dentro da igreja. Uma vida de devoção é você realmente fazer a vontade do Senhor. Mas qual que é essa vontade do Senhor? Deixar de preguiça. Se envolver com as coisas da igreja. Se envolver com fazer uma visita. Nós colocamos tanto pretexto. Nós colocamos tantas coisas. Ai, não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo. Mas nós temos tempo para tantas outras coisas. Nós temos tempo para fazer outras coisas, mas nós não temos tempo de nos dedicar a nossa vida completamente ao serviço do reino. Lembra no começo, quando você se converteu? Ai, Jô, as coisas estão diferentes hoje. Sim, eu sei que as coisas são diferentes. Mas hoje o Senhor nos chama
para voltarmos a Ele, conhecermos a Ele, vivemos diante dele e temos a certeza que Ele um dia vai voltar. E quando Ele voltar, o que nós temos a oferecer ao Senhor? Voltemos hoje ao Senhor. Hoje é o dia de nós voltarmos. Hoje nós temos esse tempo para voltarmos ao Senhor e vivermos diante dele. Para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Para que o nome do Senhor, e quando a glória do Senhor se manifesta na minha vida, quando eu tenho essa certeza que eu estou ali, não por religiosidade, que eu estou ali para servir ao Senhor e servir aos meus irmãos, e servir a minha comunidade, servir a minha família, e servir aqueles que precisam que eu estenda a mão. Quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu não estou longe de Deus, eu estou perto da vontade do Senhor. É difícil para nós. É difícil você ter que ouvir isso e parar e pensar como que tem sido a minha atitude nos últimos dias. Mas nesse dia, pare, pense e volte ao Senhor. Lembre aquele amor, aquele primeiro amor, aquele desejo de continuar na presença do Senhor, fazendo o melhor para o Senhor. Hoje, voltemos a Ele e celebremos diante dEle. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.